Meu nome é Miriam Calil Rodrigues, e por 12 anos carreguei o peso de ser vista como a voz mais firme da nossa comunidade muçulmana em Guaratinguetá. Não era uma pastora, minha fé não se organiza assim, mas era a professora de estudos islâmicos no Centro Cultural Muçulmano da cidade. A mulher a quem as famílias árabes e convertidas recorriam para entender o Alcorão, para aprender árabe, para saber como viver com dignidade numa terra que muitas vezes não entendia nossas tradições. Meu hijab preto, sempre impecável, e minha voz forte, clara, incisiva, eram conhecidas de todos. E eu tinha orgulho disso. Muito orgulho. Talvez demais. Antes de prosseguirmos, quero convidar você a participar. Nos comentários, nos diga de qual cidade você está assistindo a esta história. Queremos saber de onde nossos irmãos e irmãs estão se conectando agora. E se essa narrativa tocar seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal Milagres Cristãos, porque histórias como esta precisam ser compartilhadas. Vivo a 5 minutos do Santuário Nacional de Aparecida. 5 minutos de carro, uma distância que para mim, representava algo muito maior. A linha que separa a verdade da ilusão, o Tawhid, a unicidade pura de Deus, do que eu considerava shirk, a associação de parceiros ao divino, o pior dos pecados. Meu pai, o Sr. Calil, sírio-libanês de Beirute que chegou ao Brasil fugindo da guerra, era um homem rígido, de barba branca e olhar severo. Ele me ensinou desde criança que Deus é um, único, sem filhos, sem parceiros, e que qualquer imagem, qualquer estátua, qualquer intercessão que não fosse diretamente a ele era uma desobediência grave. Minha avó Conceição é brasileira, católica de batismo, mas casada com meu avô árabe, tinha um terço no bolso e às vezes contava histórias de Nossa Senhora de Aparecida com olhos brilhantes. Meu pai odiava isso. Miriam, ele dizia com sua voz grave acentuada pelo sotaque, não se deixe enganar. Só Alá salva. Todo o resto é invenção humana que afasta os corações da verdade. Eu acreditei piamente. Mais do que acreditei, fiz dessa verdade minha identidade, minha bandeira, meu escudo. O cheiro doce do incenso que vinha do santuário nas manhãs de domingo me irritava profundamente. Era um aroma que, para mim, carregava a confusão de milhões, a fragrância de uma devoção que eu via como equivocada. Nossa comunidade crescia, e eu atribuía esse crescimento ao meu discurso contundente contra as práticas idolátricas do catolicismo popular. Eu nos chamava de guardiões da pureza. Minhas aulas eram inflamadas. Eu citava versículos do Alcorão sobre a unicidade divina com uma convicção que fazia os alunos aplaudirem e repetirem, afirmarem. E eu me sentia especial, escolhida. A mulher que, em plena terra de Aparecida, mantinha a chama da verdade inquebrantável. A irmã Sônia, uma católica devota que morava na rua ao lado e me cumprimentava todos os dias, sempre me alertava com doçura. Miriam, cuidado com a soberba. Deus resiste aos soberbos, não importa a religião. Mas eu via suas palavras como piedade desnecessária, talvez inveja da clareza que eu tinha. Naqueles anos, minha rotina incluía passar diariamente em frente às estradas que levavam ao santuário, apenas para observar a multidão. Meu coração se endurecia a cada rosário que via, a cada vela acesa, a cada genuflexão diante daquela imagem negra de barro. Pobres almas confusas, eu murmurava, sentindo-me superior e iluminada. Foi numa dessas tardes, uma terça-feira sufocante de janeiro, que tudo começou a desmoronar. Eu estava na praça central de Guaratinguetá, perto do santuário, quando ouvi sobre uma missa especial que seria celebrada no domingo seguinte pelo Frei Gilson, um sacerdote muito querido, conhecido por suas homilias sobre o amor maternal de Nossa Senhora. Algo dentro de mim se revoltou. Decidi que iria a essa missa. Não para participar, claro, mas para confrontar. Para mostrar, com argumentos lógicos e versículos, que aquela devoção era um desvio. Meu orgulho clamava por um ato que demonstrasse minha superioridade espiritual, que provasse, de uma vez por todas, que eu, Miriam, a muçulmana, tinha a verdade absoluta. No domingo vesti meu hijab mais simples, mas mantive a postura ereta de quem está em missão. O santuário estava lotado. Estimava-se que havia cerca de 1.200 pessoas ali. Sentei-me estrategicamente num banco lateral, de onde poderia ser vista e ouvida quando decidisse falar. O ar estava pesado de calor e fé. O som das orações, o canto dos salmos, o incenso, tudo isso me envolvia como uma provocação. Quando Frei Gilson subiu ao púlpito e começou sua homilia, sua voz era suave, quase poética. Irmãos queridos, dizia ele, hoje vamos refletir sobre o amor maternal de Nossa Senhora de Aparecida, especialmente por aqueles que sofrem. Maria é mãe que intercede poderosamente junto a Jesus por todos nós, seus filhos. Ela não substitui Deus, mas nos leva a Ele, como toda mãe boa leva seu filho aos braços do Pai.
Por um instante, algo dentro de mim hesitou. Havia uma ternura naquela voz que me lembrava, de quê? Das histórias que minha avó Conceição contava, talvez. Mas a voz do meu orgulho, daquele orgulho que confundia rigidez com piedade, falou mais alto. Isso é uma afronta à unicidade divina, pensei. Alguém precisa mostrar a verdade para essas pessoas. Elas estão sendo enganadas. Foi então que cometi o ato mais impensado, mais cruel da minha vida. Levantei-me abruptamente. Meus passos ecoaram pelo corredor central de mármore enquanto caminhava em direção ao altar. O murmúrio de surpresa percorreu a multidão como uma onda. 1.200 olhos se voltaram para mim, para a mulher de hijab que ousava interromper a missa. Heresia, gritei, apontando para Frei Gilson. Vocês estão pregando associação, estão desviando almas da verdade. Deus é um. Não há intercessora, não há mediadora. Isso é invenção que leva à perdição. Frei Gilson parou. Seus olhos encontraram os meus não com raiva, mas com uma tristeza profunda, quase paternal. Ele desceu do púlpito, as mãos estendidas num gesto de paz. Irmã, disse ele calmamente, este é um momento sagrado. Se deseja conversar depois com carinho. Mas eu não deixei terminar. Quando ele se aproximou com aquelas mãos abertas, minha fúria explodiu de forma incontrolável, num impulso de desrespeito que ainda hoje me horroriza. Cus no rosto de Frei Gilson. Diante de 1.200 pessoas chocas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O cuspe escorreu lentamente pela face do sacerdote, que permaneceu completamente imóvel. Seus olhos se fecharam, como se estivessem em oração. Ninguém se mexeu. Ninguém respirou. Isso, gritei, minha voz ecoando pela basílica. É o que eu penso dessa idolatria. Vocês estão seguindo mentiras. Há um só mediador entre Deus e os homens, e ele não é uma imagem de barro. Frei Gilson abriu os olhos lentamente. Não havia raiva. Apenas uma tristeza infinita e algo mais, compaixão. Ele pegou um lenço do bolso, limpou o rosto com calma e então disse em voz baixa, mas que ecoou por toda a basílica, Pai, perdoa-a porque não sabe o que faz. Naquele exato momento senti algo estranho em minha garganta. Um aperto, uma pressão interna, como se alguém estivesse fechando uma mão em volta da minha traqueia por dentro. Tentei continuar falando, mas minha voz começou a falhar. As palavras que antes saíam com tanta força, agora saíam roucas fracas. Tentei gritar novamente, nada. Apenas um sussurro áspero, um sopro de ar sem som. O pânico me tomou. Levei as mãos à garganta, torcendo, tentando limpar o que pensava ser um engasgo, mas nada funcionava. Era como se minha voz, a ferramenta que eu usava para ensinar, para corrigir, para me afirmar, tivesse sido simplesmente sugada de mim, desligada. As pessoas começaram a se afastar, assustadas. Algumas choravam. Uma senhora de cabelos brancos que eu já tinha visto antes vendendo flores na porta, Dona Margarida, foi a única que se aproximou. Filha, disse ela baixinho, Deus vê tudo. E Nossa Senhora também. Sua voz era doce, sem julgamento, o que me deixou ainda mais perturbada. Frei Gilson, ainda de pé diante de mim, com o rosto agora limpo, mas os olhos cheios de lágrimas, disse suavemente, vá em paz, irmã. Orarei por você. E então se virou para a congregação. Irmãos, vamos orar por esta nossa irmã que está sofrendo. Saí correndo daquele lugar. Meus passos ecoavam pela praça como gritos de vergonha. As lágrimas que eu havia segurado por tanto tempo finalmente brotaram, misturando-se ao suor. Quando cheguei em casa, no pequeno sobrado onde morava com meu marido Ricardo, também muçulmano, mas mais tranquilo, mais quieto, ele me encontrou na cozinha, tentando beber a água, desesperada. Miriam, o que aconteceu? Você está pálida. Tentei explicar. Nada saía. Apenas um ruído rouco, gutural. Fiz gestos frenéticos apontando para a garganta. O terror nos olhos de Ricardo era espelho do meu próprio. A primeira noite foi a mais longa da minha vida. Deitada na cama, ouvindo Ricardo respirar, eu encarava o teto e tentava entender. Seria coincidência? Seria Deus, Alá, me castigando? Ou seria, não podia ser. Maria era apenas uma mulher, uma figura respeitada no Alcorão, sim, mas aquela imagem, aquele santuário, não tinham poder. Mas então, por que minha voz havia desaparecido exatamente naquele momento? Por que ali, diante daquele sacerdote que apenas respondeu com amor? As horas passavam arrastadas. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, eu ainda estava acordada, minha mente girando em círculos de culpa e confusão. Tentei me levantar para rezar, para recitar o Alcorão, minha conexão diária com o divino. Mas quando abri a boca para o Bismillah, para o em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, nada saiu. Apenas silêncio. Era como se minha ligação direta com o sagrado tivesse sido cortada junto com minha voz.
Os primeiros dias sem voz foram um martírio que eu nunca imaginei. Como líder comunitária, minha identidade estava ligada à palavra falada. Eu era conhecida pelas explicações claras, pelos debates, pela recitação árabe perfeita que fazia as pessoas se emocionarem. Agora, reduzida ao silêncio, eu me sentia como um pássaro sem asas, um rio sem água. Ricardo me levou ao médico na quinta-feira. A doutora Fernanda, otorrinolaringologista respeitada, examinou minha garganta com expressão cada vez mais preocupada. Não vejo lesão alguma, murmurou, ajustando os óculos. As cordas vocais parecem normais, mas é como se elas simplesmente se recusassem a vibrar. Nunca vi algo assim. Ela prescreveu anti-inflamatórios, repouso vocal absoluto, chás quentes. Deve ser estresse severo, disse, tentando me tranquilizar. O corpo manifesta o que a alma não consegue expressar. Eu assenti agarrando-me a qualquer explicação médica que me livrasse da verdade que começava a aceitar, aquilo não era natural. Era uma resposta. Uma lição. A comunidade estava perdida sem mim. O irmão Carlos, que ajudava na mesquita, tentava conduzir as reuniões, mas sua voz hesitante não preenchia o vazio. Mulheres me procuravam pedindo conselhos sobre orações, sobre jejum, sobre como lidar com filhos. Eu tentava escrever bilhetes, fazer gestos, mas minha frustração crescia. Como poderia ser instrumento de orientação sem poder pronunciar uma única palavra? Como poderia louvar a Deus sem voz? Foi na segunda semana que comecei a perceber como meu silêncio afetava as pessoas ao meu redor. Minha irmã Glória, católica como minha avó, mas que sempre me respeitara, vinha me visitar diariamente. Ela falava sem parar, preenchendo o vazio que minha ausência de voz deixava. Você vai ficar boa, Miriam, repetia ela, obsessivamente. Deus não abandona ninguém. Nem você, nem eu, nem ninguém. Mas eu começava a questionar. Será que eu realmente era uma serva fiel? Ou era apenas uma mulher ferida, ferindo os outros? As noites sem sono traziam memórias dolorosas. Todas as vezes que julguei os católicos, todos os momentos em que me senti superior, toda a arrogância que carreguei como se fosse um distintivo de honra. O ato na basílica voltava à minha mente em câmera lenta, o rosto de Frei Gilson, sua mansidão, o cuspe escorrendo e suas palavras. Pai, perdoa-a. Dona Carmen, minha vizinha evangélica, sim, tínhamos de tudo em Guaratinguetá, vinha trazer sopas caseiras. Ela se sentava na varanda e falava sobre o bairro, sobre a vida sem esperar respostas. No início eu me irritava com sua tagarelice, mas aos poucos comecei a apreciar sua presença silenciosa, sua companhia que não exigia nada. Sabe, Miriam, disse ela numa tarde especialmente quente, às vezes Deus nos tira algo não para nos punir, mas para nos ensinar a ouvir. Você era muito boa em falar, mas será que era boa em escutar? Suas palavras me atingiram como uma revelação. Seria possível que minha perda fosse, na verdade, um ensinamento? Comecei a observar o mundo com mais atenção. Sem poder falar, eu era forçada a escutar. E o que ouvi me surpreendeu. Ricardo assobiava enquanto fazia o café, algo que eu nunca notara. Os passarinhos tinham melodias diferentes a cada hora. As crianças da rua riam com uma pureza que eu havia esquecido. Mas o encontro mais transformador aconteceu numa tarde, quando caminhava pela praça central, tentando respirar. Passei em frente a uma lanchonete e parei. Lá estava Dona Margarida, a mesma senhora da Basílica, sentada numa mesa do lado de fora, dividindo um pão com um homem de aparência simples, roupas velhas, cabelos desgrenhados, um morador de rua. Eles conversavam animadamente. Ela o escutava com atenção genuína, sem pressa, sem julgamento. Era um quadro de humanidade pura que contrastava violentamente com tudo que eu havia pregado sobre não se misturar com o mundo. Hesitei, mas algo mais forte que a vergonha me fez aproximar. Dona Margarida me viu e sorriu. Filha, que bom ver você. Sente-se. O homem, que devia ter uns 50 anos, mas parecia mais velho, me olhou com timidez. Essa é a professora Miriam que eu te falei, seu Benedito, disse Dona Margarida. Meus olhos se arregalaram. Ela havia falado de mim para um estranho, e se referia a mim como professora mesmo depois do que eu havia feito. Seu Benedito me olhou com curiosidade. A senhora é aquela que perdeu a voz? Assenti. Dona Margarida disse que a senhora deve estar passando por uma provação muito grande, continuou ele com uma sabedoria inesperada. Eu entendo. Já perdi muita coisa na vida, casa, família, trabalho. Às vezes, Deus permite que a gente perca para aprender a valorizar de novo. E para aprender a falar de um jeito diferente. Suas palavras, vindas de alguém que a sociedade consideraria um ninguém, atingiram meu coração. Dona Margarida pediu um chá para mim e continuou. Filha, desde aquele dia na Basílica venho pensando no que você fez. Sabe o que descobri?
que você e eu somos mais parecidas do que imagina. Eu também já julguei muita gente. Já achei que estava certa quando estava errada. A diferença é que Nossa Senhora me ensinou a pedir perdão. Seu Benedito acabou de comer e se levantou. Antes de partir, colocou a mão no meu ombro. Professora, quando a senhora recuperar a voz, espero que use ela para falar de amor. O mundo já tem palavras demais de raiva. Ele se afastou devagar. Havia algo naqueles passos, naquela postura que não parecia comum. Um perfume estranho, sutil, como flores silvestres, permanecia no ar. Ele não é quem parece ser, disse Dona Margarida, lendo meus pensamentos. Apareceu na cidade há 3 meses. Ninguém sabe de onde veio, mas tem uma sabedoria que deixa qualquer um no chinelo. Já ajudou muita gente aqui, sempre com a palavra certa na hora certa. Passamos o resto da manhã conversando, ou melhor, ela falando e eu ouvindo. Dona Margarida me contou sua história. Viúva aos 40, criou 5 filhos sozinha, vendendo flores na porta do santuário. Passei muito aperto, filha. Teve época que só não morri de fome porque os padres me davam comida. Mas nunca perdi a fé. Nossa Senhora sempre cuidou de mim. Sabe, continuou ela, quando te vi naquela manhã, fazendo aquilo com o Frei Gilson, meu primeiro impulso foi de raiva. Mas aí lembrei de uma coisa: quem ofende Deus ou santos está sempre sofrendo por dentro. Ninguém agride por maldade pura, agride porque está machucado. Suas palavras me fizeram lembrar de um verso que meu pai citava, embora de fonte diferente: pessoas feridas ferem pessoas. Será que minha agressividade religiosa era sintoma de feridas que eu nem sabia que existiam? Minha adolescência, marcada por um pai rígido, por uma sensação constante de inadequação, de ter que provar minha fé o tempo todo. Quando Dona Margarida se levantou para ir, ela me entregou um pequeno papel dobrado. Filha, sei que você não acredita na intercessão das imagens, mas deixa eu te dar um presente mesmo assim. Não precisa rezar se não quiser, mas guarda aí. Às vezes a gente encontra consolo nos lugares mais inesperados. Desdobri o papel. Era uma oração simples a Nossa Senhora de Aparecida, escrita à mão com letra caprichada. Não uma oração de pedido, mas de reconhecimento. Maria, Mãe de Jesus, intercede por nós, ensina-nos a ser humildes, ensina-nos a amar. Guardei o papel na gaveta da cômoda, ao lado de meu rosário de contas de madeira que eu usava apenas como lembrança estética, não para rezar. 2 semanas se passaram. Minha voz continuava ausente. Os médicos não encontravam explicação. Foi numa quinta-feira à noite que tudo mudou. Eu estava varrendo o quintal quando Ricardo chegou do trabalho pálido, carregando um jornal. Miriam, disse ele com voz trêmula, preciso te mostrar. A manchete: morador de rua desaparece misteriosamente em Guaratinguetá. A foto era de seu Benedito. Segundo o texto, ele havia sido visto pela última vez na terça-feira, saindo da Praça Central. O que mais me impressionou foram os depoimentos: comerciantes, moradores, o pároco local, todos falavam bem dele, mencionando que ele aparecia nos momentos exatos em que as pessoas mais precisavam. Olhei para Ricardo. Ele não era um morador de rua comum, sussurrei, ou tentei sussurrar, mas apenas um sopro saiu. Naquela noite não consegui dormir. A imagem de seu Benedito, suas últimas palavras, use a voz para falar de amor, não saía da minha mente. Havia algo naqueles encontros que transcendia o acaso. Era como se ele tivesse aparecido especificamente para me entregar uma mensagem. Levantei-me na madrugada. Peguei a oração que Dona Margarida havia me dado. Pela primeira vez em minha vida adulta, considerei seriamente a possibilidade de estar errada sobre algumas de minhas convicções mais profundas. E se existisse mais verdade no mundo do que eu havia permitido ver? E se minha rigidez doutrinária tivesse me cegado para manifestações reais do sagrado, não como substituto de Deus, mas como caminhos que levam a Ele? Sentei-me na varanda sob a luz fraca da lua, e desdobrei o papel, li cada palavra lentamente, deixando-as ecoar na mente. Maria, Mãe de Jesus, ensina-nos a ser humildes. Era estranho como aquelas palavras não soavam como associação ou idolatria, quando lidas com o coração aberto. Soavam como o apelo de uma criança à sua mãe. E no Alcorão, Maria Marion é a mãe de Isa Jesus, profeta purificado, e é amada. Por que eu havia rejeitado tanto aquele amor? De repente senti uma presença ao meu lado. Virei-me. Sentada na outra cadeira da varanda estava uma figura feminina, vestida com um manto azul simples, de aparência humilde, morena, com olhos profundamente compassivos. Não era uma aparição assustadora, nem um espetáculo de luz. Era mais como encontrar uma amiga querida após muito tempo separadas. Ela não falou, mas eu senti claramente a mensagem, como um vento suave na mente. Filha, eu nunca fui sua inimiga. Não preciso de sua adoração.
mas preciso de seu amor. E quero que você saiba, você é amada. Pisquei. Ela havia desaparecido. Fiquei me perguntando se havia sido um sonho, um efeito do estresse ou algo mais. Mas o que permaneceu não foi a dúvida, mas a paz, uma paz profunda que eu nunca havia sentido, nem nas orações mais fervorosas da minha vida. Voltei para a cama e dormi profundamente. Sonhei que estava num lugar de luz, onde pessoas de todas as fés, muçulmanas de hijab, católicos de rosário, evangélicos de Bíblia se encontravam em círculo, não para discutir, mas para compartilhar pão. E no centro não havia altar, mas uma mesa simples, e ali estava aquela mulher de manto azul, sorrindo para todos como mãe. Acordei com uma certeza: minha jornada estava apenas começando, e o destino seria muito diferente do que eu imaginara. Havia uma missão esperando por mim, mas primeiro eu precisava completar uma etapa fundamental: enfrentar meus preconceitos e pedir perdão, não só a Deus, mas às pessoas que havia ferido, especialmente a Frei Gilson. Se essa história está ressoando com você, se você já se sentiu perdido em suas próprias certezas, ou se já feriu alguém com palavras duras, não se esqueça, deixe seu like. Se inscreva no canal Milagres Cristãos e compartilhe nos comentários o que está sentindo agora. Sua participação nos ajuda a levar mais mensagens como esta. E agora, voltemos à jornada de Miriam. O sol já estava alto quando tomei a decisão. Vesti meu hijab mais simples, calcei sapatos confortáveis e saí de casa com um objetivo claro: voltar ao Santuário Nacional de Aparecida. Não para confrontar, não para provar nada, para pedir perdão. Caminhei pelas ruas familiares. A cada quadra, meu coração batia mais forte. Pessoas me cumprimentavam, algumas sabiam de minha história, outras não. Eu apenas acenava, guardando forças para o que viria. Quando cheguei à Praça da Basílica, o movimento era intenso. Romeiros subiam as escadarias de joelhos, outros cantavam, muitos choravam. Pela primeira vez eu tentei ver aquilo não como erro, mas como expressão de fé sincera. Vi uma mãe carregando um filho doente, um idoso rezando com lábios trêmulos, um jovem acendendo uma vela com esperança nos olhos. A dor humana ali era real. A busca por Deus era genuína. Foi quando vi Beatriz, uma moça do comércio local que eu conhecia de vista. Ela carregava uma criança pequena no colo e subia os degraus devagar. O menino estava saudável, rindo, brincando. Aproximei-me, o coração disparado. Beatriz me reconheceu e hesitou, mas então seu rosto se suavizou. Professora Miriam, disse ela baixinho. Como está? Fiz gestos indicando minha garganta. Ela entendeu. Então fiz algo que me surpreendeu. Juntei as palmas das mãos num gesto de oração e apontei para o menino, perguntando silenciosamente sobre sua saúde. Os olhos de Beatriz se encheram de lágrimas. Ele está curado. Os médicos disseram que foi um milagre. A leucemia simplesmente desapareceu. Vim aqui para agradecer a Nossa Senhora. Suas palavras me atingiram como raios. Um milagre real documentado, acontecendo naquele lugar que eu tanto desprezara. Minhas lágrimas começaram a rolar. Professora, a senhora quer entrar comigo para agradecer? Perguntou ela gentilmente. Era a oportunidade que eu precisava, e a mais assustadora. Assenti. Juntas subimos as escadas. O interior da basílica estava em silêncio, apesar da multidão. Havia uma solenidade que eu nunca notara antes. As pessoas se moviam com reverência. O ar cheirava a cera de vela e esperança. Beatriz me guiou até próximo ao altar, onde a imagem original de Nossa Senhora de Aparecida estava exposta. Ficamos ali em silêncio. Beatriz orava baixinho, seu filho brincava quieto, e eu me deixei absorver por aquele ambiente. Tentei ver o lugar não como inimigo da minha fé, mas como casa de um povo que buscava o mesmo Deus, o Deus que eu chamava de Alá, o Deus que eles chamavam de Pai, e que, no final, era o mesmo ser misericordioso. Foi então que vi Dona Margarida se aproximando com um buquê de rosas brancas. Ao me ver, ela sorriu. Filha, que bom te ver aqui. Nossa Senhora estava esperando você voltar. As três ficamos ali, Beatriz com sua gratidão, Dona Margarida com sua fé tecida em décadas de dificuldades, e eu, com minha humildade recém-descoberta. Dona Margarida colocou as rosas aos pés da imagem e se virou para mim. Miriam, você gostaria de deixar alguma coisa também? Hesitei. Não trouxera flores. Mas lembrei do papel dobrado no bolso, a oração que ela me dera. Tirei-a amassada e a desdobri. Ler aquelas palavras ali, naquele ambiente, teve um significado completamente novo. Não consegui pronunciá-las em voz alta ainda não, mas li mentalmente com uma sinceridade que me quebrou por dentro e reconstruiu por fora. Quando terminei, senti algo se mover na garganta. Não dor, mas libertação. Abri a boca e sussurrei, perdão.
O som era fraco, rouco, mas real. As 3 mulheres ao meu redor sorriram através das lágrimas. Mas ainda faltava algo. Ainda precisava pedir perdão a quem mais ferira. Fiz um gesto para Dona Margarida, indicando Frei Gilson. Ela entendeu e acenou. Ele está no confessionário, filha. Vai lá. Caminhei lentamente. Havia pessoas esperando. Sentei-me na fila, o coração batendo como um tambor. Quando chegou minha vez, entrei e me ajoelhei na pequena cabine. Frei Gilson estava de costas, organizando papéis. Quando se virou e me viu, seus olhos se iluminaram não com raiva, mas com algo que demorei a identificar, alegria. Irmã Miriam, disse ele suavemente. Eu sabia que você voltaria. Nossa Senhora me disse que você viria. Tentei falar. Minha voz ainda estava fraca. Padre, perdão. Eu cuspi no Senhor, na frente de todos. Minha voz falhou. As lágrimas caíram livremente. Frei Gilson fez algo inesperado. Saiu do confessionário, abriu a cortina e me abraçou. Um abraço paternal, cheio de ternura que durou longos segundos. Filha, disse ele com a voz embargada, eu te perdoei naquele mesmo instante. Enquanto você cuspia no meu rosto, eu orava para que Deus tocasse seu coração. E olha, ele respondeu. Desabei em prantos. Padre, eu humilhei o Senhor. Interrompi a missa. Como pode me perdoar? Porque Jesus foi cuspido, esbofeteado, humilhado, respondeu ele com serenidade. Se ele perdoou seus algozes, quem sou eu para não perdoar você? Além disso, aquela não foi uma agressão contra mim. Foi o grito de uma alma ferida pedindo socorro, e eu pedi a Deus que transformasse esse grito em canto. Ele segurou meu rosto, obrigando-me a encará-lo. Nossa Senhora de Aparecida ouviu minha oração. Ela te trouxe de volta, não com palavras de acusação, mas com o silêncio que ensina, não com castigo, mas com lição de amor. Padre, sussurrei, a voz ainda fraca, perdi minha voz naquele exato momento. Foi um castigo? Frei Gilson sorriu, aquele sorriso que agora eu reconhecia como cheio de graça. Não foi castigo, filha. Foi misericórdia. Deus sabia que você precisava parar de falar para começar a ouvir. Precisava perder a voz que feria para encontrar a voz que cura. Você usava a palavra para dividir, para julgar. Agora, quando ela voltar completamente, use-a para construir. Ele fez uma pausa e seus olhos brilhavam. Sabe o que mais me impressionou naquele dia? Enquanto você gritava, enquanto o cuspe escorria pelo meu rosto, eu olhei para a imagem de Nossa Senhora e senti claramente ela me dizer: perdoa-a, meu filho. Ela está mais perto de mim agora do que jamais esteve. Aquela raiva é apenas o lado de fora de um coração que busca a verdade, mas não sabe como encontrar. Permanecemos ali por quase 1 hora. Frei Gilson me contou como havia orado por mim todos os dias, como pedirá à paróquia que intercedesse pela irmã muçulmana que perdeu a voz no santuário. Sabe quantas pessoas oraram por você, Miriam? 1.200. Todas aquelas que presenciaram seu ato. Católicos, devotos, romeiros, pessoas que você considerava idólatras. Todas oraram pela sua cura, pelo seu bem. Suas palavras me fizeram chorar de gratidão. Não lágrimas de vergonha, mas de alívio profundo. E agora? Perguntou ele gentilmente. Sua voz está voltando, mas não será a mesma. Será uma voz nova, temperada com silêncio, suavizada pelo perdão. Você pode escolher, usar essa voz para continuar dividindo ou para começar a unir. Antes de eu sair, ele me entregou um pequeno terço de contas brancas e azuis. Não estou pedindo que você mude de fé, Miriam. Você é muçulmana e Maria Marion é honrada no Alcorão como mãe de Jesus, profeta puro. Esse terço é um símbolo. Cada conta foi tocada por orações feitas por você. Guarde-o como lembrança de que o amor de Deus é maior que nossas divisões. Aceitei o terço com as mãos trêmulas. Guardei-o no bolso, ao lado da oração dobrada. Quando saí do santuário, o sol se punha sobre a Aparecida, dourado e magnífico. Pela primeira vez em 12 anos, olhei para aquele lugar não com desprezo, mas com respeito. Não havia me tornado católica. Ainda era muçulmana em minhas convicções, mas havia aprendido algo infinitamente mais importante, que Deus, seja chamado Alá, Deus ou Senhor, é maior que nossas pequenas caixas teológicas, e que seu amor flui através de todos que o buscam com coração sincero. 6 meses se passaram desde aquele dia transformador. Minha voz retornou gradualmente, mas eu não era mais a mesma mulher que havia perdido a capacidade de falar. As palavras que agora saíam da minha boca eram temperadas com humildade, pausadas pela reflexão, suavizadas pela compaixão que aprendi no silêncio. Minha comunidade passou por mudanças profundas comigo. Onde antes eu pregava contra as outras religiões, agora falava sobre respeito, diálogo, união na diversidade.
Onde criticava práticas diferentes, agora ensinava que todos nós, muçulmanos cristãos, de qualquer fé buscamos a mesma verdade, apenas por caminhos diferentes. Alguns membros não compreenderam a transformação e se afastaram, mas outros floresceram numa atmosfera de amor mais genuíno. Estabeleci uma amizade verdadeira com Dona Margarida. Ela me ensinou que Nossa Senhora de Aparecida nunca foi minha rival, era apenas outro caminho pelo qual pessoas feridas buscavam chegar ao mesmo Deus que eu servia. Ricardo me disse numa noite enquanto caminhávamos pela praça: Miriam, antes você falava sobre Deus, mas agora você deixa Deus falar através de você. É uma diferença que qualquer um percebe. Suas palavras me encheram de gratidão. Beatriz se tornou uma visitante regular em nosso centro cultural. Ela trazia o filho curado, e sua presença simples me lembrava diariamente do milagre da segunda chance, não apenas a cura do menino, mas a minha própria. O mistério de seu Benedito nunca foi esclarecido. Ele desapareceu, mas seu impacto permaneceu. Muitos diziam que ele aparecia nos momentos exatos de maior necessidade como um anjo disfarçado. Guardo suas palavras como um tesouro. Use sua voz para falar de amor. 3 meses atrás recebi um convite inesperado. Participar de um evento ecumênico em Aparecida, onde líderes religiosos, imãs, padres, pastores, rabinos se reuniriam para discutir respeito mútuo e paz. Minha primeira reação foi hesitação. Velhos hábitos de divisão ainda ecoavam. Mas lembrei da lição do silêncio. Às vezes Deus nos chama para lugares que não esperávamos. O evento foi revelador. Conheci padres cujo amor por Deus era tão genuíno quanto o meu. Imãs que, como eu, buscavam a pureza, mas agora entendiam que pureza inclui misericórdia. Pessoas de fé que, apesar das diferenças, compartilhavam o mesmo desejo de servir ao próximo. Minha contribuição foi contar minha história, a muçulmana que perdeu a voz no santuário católico e encontrou uma nova forma de falar. E quem estava lá na primeira fileira, sorrindo? Frei Gilson. Após minha fala, ele se aproximou e me abraçou. Miriam, você se tornou uma ponte. E pontes são sagradas, porque unem o que estava separado. Hoje, quando subo ao púlpito do Centro Cultural, ou quando simplesmente converso com alguém na rua, carrego uma lição preciosa. O verdadeiro poder da palavra não está em sua força ou volume, mas em sua capacidade de curar, unir, edificar. Aprendi que podemos ser fiéis às nossas convicções sem desrespeitar as alheias. Que podemos amar Deus profundamente sem diminuir o próximo. Que Maria Marion é respeitada no Islã como mãe de Jesus, e que no cristianismo, ela é a mãe de Deus, e que esses dois amores podem caminhar juntos, em respeito mútuo. Meu centro cultural agora tem um projeto chamado Pontes de Paz, onde recebemos pessoas de todas as fés que passam por crises, dúvidas ou simplesmente querem dialogar. Oferecemos escuta sem julgamento, chá sem condições, conversa que abraça em vez de dividir. Na semana passada, uma jovem muçulmana de outra cidade veio me procurar. Ela estava tão arrogante, tão convicta da sua própria verdade absoluta, tão fechada quanto eu fora. Olhando em seus olhos, vi meu reflexo do passado. Conversamos por horas. Compartilhei minha jornada do orgulho à humildade, do silêncio à voz curada. Professora Miriam, disse ela antes de partir, como a senhora conseguiu mudar tanto? Sorri, lembrando-me de todas as mãos que me ergueram. Dona Margarida, seu Benedito, Frei Gilson, as orações de 1.200 pessoas e a própria Maria, que no Alcorão e na Bíblia é exemplo de submissão a Deus e de amor materno. Eu não mudei sozinha, respondi. Foi preciso uma aldeia inteira, muçulmana, católica, pessoas de boa vontade. E foi preciso que eu perdesse minha voz para aprender a ouvir a voz de Deus através de pessoas que eu considerava minhas inimigas. Ontem voltei ao santuário. Sozinha, em paz. Levei rosas brancas, como Dona Margarida me ensinou. Sentei-me num banco da praça e observei a fé simples dos romeiros. Alguns me reconheceram e vieram falar. Outros apenas sorriram. Encontrei Frei Gilson na sacristia, preparando-se para a missa. Quando me viu, abriu os braços. Minha irmã querida, veio para a missa de hoje? Assenti. Vim para aprender, padre. Vim para ouvir. Vim para estar com meus irmãos em Cristo, e lembrar que, embora celebremos de formas diferentes, servimos ao mesmo Deus de misericórdia. Ele segurou minhas mãos. Sabe, Miriam, você me ensinou algo importante naquela manhã em que me cuspiu. O verdadeiro teste do amor não é como tratamos quem nos ama, mas como tratamos quem nos agride. Você me deu a oportunidade de praticar o perdão de Cristo de forma concreta. Padre, sussurrei, o Senhor transformou minha agressão em bênção. Não fui eu, filha, disse ele com um brilho nos olhos. Foi Nossa Senhora.
Ela pegou seu cuspe, aquele ato de rejeição, e transformou em lágrimas de arrependimento. Pegou sua voz de acusação e transformou em voz de reconciliação. Este é o milagre de Aparecida. Transformar o que é quebrado em algo ainda mais belo. Diante da imagem de Nossa Senhora, aquela mesma que um dia olhei com desprezo, sussurrei uma oração. Não uma oração de conversão, mas de gratidão. Agradeci pelo silêncio que me ensinou a ouvir. Agradeci pela humilhação que me ensinou humildade. Agradeci por Frei Gilson, aquele homem santo que respondeu ao meu ódio com amor. E agradeci a Maria Marion, aquela mulher que no Alcorão e no Evangelho, aponta sempre para Deus, unindo corações. Quando saí do santuário, Dona Margarida me esperava na praça, como sempre. Abracei-a com carinho. Filha, disse ela com aquele sorriso que se tornará luz em minha vida, você encontrou o que veio buscar? Encontrei muito mais, Dona Margarida, respondi com a voz firme, mas suave. Encontrei uma nova forma de ser fiel. Uma nova forma de ser gente. Ela enxugou uma lágrima. Nossa Senhora tem um jeito especial de alcançar os corações mais duros. Ela não quebra, ela amolece. Não destrói, ela reconstrói. E você, Miriam, é a prova viva disso. Hoje minha voz ressoa novamente, não apenas em salas de aula ou em mesquitas, mas por onde quer que eu vá. Carrego ecos do silêncio que me transformou. Cada palavra é pesada, medida, temperada com a consciência de que temos o poder de ferir ou curar através do que falamos. Escolho curar. Escolho unir. Escolho amar. Minha história não é apenas sobre uma muçulmana que perdeu e recuperou a voz. É sobre o milagre da segunda chance. Sobre a transformação que acontece quando deixamos nosso orgulho morrer para que nossa humanidade ressuscite. É sobre descobrir que Deus Alá é muito maior que nossas pequenas compreensões, e que seu amor flui através de todos que o buscam com coração sincero, sejam muçulmanos, católicos ou de qualquer outra fé. É sobre aprender que Maria, respeitada em ambas as tradições, não é rival de ninguém, mas mãe que aponta para Deus. Que nossas diferenças não precisam ser muros, mas pontes. E acima de tudo, é sobre o poder transformador do perdão. Aquele perdão que Frei Gilson me ofereceu quando eu merecia castigo. Aquele perdão que a comunidade de Aparecida manifestou quando orou por mim, a estranha que os agredira. O terço que Frei Gilson me deu ainda guardo no bolso. Não o uso para rezar da forma católica, ainda sou muçulmana em minhas práticas, mas o carrego como lembrança de que fui amada quando era inimiga, perdoada quando era agressora, acolhida quando era arrogante. E toda vez que sinto a tentação antiga de julgar, de criticar, de me sentir superior, toco aquelas contas e lembro, se aquele homem santo pôde perdoar o cuspe no rosto, se aquela comunidade pôde orar por mim, se Maria pôde interceder por uma alma perdida como a minha, então quem sou eu para não fazer o mesmo? Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Miriam tenha tocado profundamente o coração de vocês. Que sua história nos ensine que nunca é tarde para reconhecermos nossos erros, para buscarmos perdão, e para entendermos que o amor de Deus transcende todas as barreiras que nós, humanos, construímos. Se esta narrativa despertou algo em você, se você se reconheceu em algum momento da história de Miriam, não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal Milagres Cristãos, porque toda semana trazemos histórias que exploram as profundezas da fé, do perdão e da transformação humana. Ative o sininho para não perder nenhuma. E nos comentários compartilhe. Qual lição você carrega hoje desta história? De qual cidade você está assistindo? Lembre-se, Deus é maior que nossas divisões. O amor divino, chamado por nomes diferentes, buscado em caminhos distintos, sempre nos encontra, sempre nos cura, sempre nos leva de volta à verdade mais simples e profunda. Que somos todos filhos e filhas de um mesmo Pai, amados incondicionalmente. Que a paz de Deus, a paz de Alá, a paz que excede todo entendimento, esteja com você hoje e sempre. E que, como Miriam, possamos todos encontrar nossa voz para falar de amor, de união e de misericórdia. Até a próxima história. Não se esqueça, inscreva-se no canal Milagres Cristãos e faça parte desta comunidade de fé e esperança. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.